Neste vídeo vamos apresentar em linhas gerais o nosso projeto de pesquisa. Bem, ele foi proposto por um grupo de estudantes do Programa de Pós-Graduação em Relações Internacionais da PUC Minas e que se articularam a partir de uma disciplina que eu ministrei sobre regimes internacionais, e o foco dessa disciplina era temas ambientais. Como a temática do projeto já era um objeto de minhas pesquisas desde o meu doutorado, eu aceitei o convite e então estabeleci com eles, a participação para a construção da proposta, coordenação dos esforços de todos os integrantes e também para enviar o projeto para as agências de fomento com vistas a obter financiamento e desenvolver a pesquisa. Nós também convidamos outros colegas do Departamento de Relações Internacionais da PUC Minas para integrar a equipe de pesquisadores junto conosco. Todos os membros dessa equipe fazem parte do grupo de pesquisa Instituições Internacionais e Segurança, que é um grupo de pesquisa certificado pelo CNPq. Bom, o projeto ganhou o título de Mudanças Climáticas e Segurança Hídrica, análise do papel da Agência Nacional de Águas na internalização de políticas internacionais de mitigação e adaptação dos efeitos das mudanças do clima ao modelo brasileiro de governança de recursos hídricos. O nosso objetivo é estudar os processos de internalização pelo Brasil de políticas e diretrizes internacionais para a governança dos recursos hídricos e seu ajuste à política brasileira, considerando a difusão do modelo brasileiro através da cooperação internacional, com os propósitos de identificar as estratégias de adaptação e de mitigação dos efeitos das mudanças do clima nos recursos hídricos. A gente também resolveu delimitar o período de abrangência do projeto entre os anos 2000 e 2018. Nesse período, o Brasil desenvolveu algumas estratégias nacionais para instituir políticas de adaptação e de mitigação dos efeitos das mudanças do clima em nosso território. Nesse sentido, o primeiro Plano Nacional sobre Mudança do Clima foi lançado em 2008, mas esse plano ele não contemplou o tema dos recursos hídricos de modo mais sistemático. Mesmo assim, algumas iniciativas foram realizadas, como, por exemplo, a adoção de planos setoriais de mitigação e adaptação à mudança do clima. Quando a gente olha em retrospectiva, nós observamos que muitas mudanças ocorreram nas políticas ambientais desde 2016, ano em que o projeto foi apresentado ao CNPq e depois também à FAPEMIG para a obtenção de financiamento. Muitos dos documentos que a gente disponibiliza no site desta pesquisa, e que são documentos públicos, já não se encontram a fácil acesso atualmente. De toda maneira, a equipe da pesquisa permaneceu em seu propósito e nós realizamos um esforço muito grande para coletar material documental, organizar esse material, estudá-lo e também produzir sistematizações que possam ser úteis para a compreensão da problemática que a pesquisa abrange. Nós vamos divulgar esses materiais na biblioteca que a gente criou no site da pesquisa Águas Transfronteiriças. De fato, se a gente considerar as duas maiores bacias hidrográficas brasileiras, a Amazônica e a do Prata, as suas águas são compartilhadas por vários países. No caso da bacia amazônica, parte das águas são provenientes dos países vizinhos. E no caso da bacia do Prata, a maior parte das águas da bacia nasce no território brasileiro, mas a bacia é de grande importância para a Argentina, a Bolívia, o Paraguai e o Uruguai, que também recebem águas desses mananciais. Desse modo, que o Brasil estabelecer no nosso território vai ter repercussões para os países vizinhos. Por isso, ao instituir nossas políticas ambientais, o país deve observar pelo menos duas questões importantes. A primeira é o fato de a gente compartilhar águas com os países vizinhos e as diretrizes de governança que o Brasil cria e implanta devem levar em conta essa condição, e o fato de o Brasil compartilhar ecossistemas importantes com esses países também. Em função disso, temos de observar essa condição de compartilhamento na elaboração das nossas políticas ambientais, principalmente as políticas para as mudanças do clima. E também é importante abordar rapidamente a relevância das águas como um tema ambiental e que importa para as relações internacionais. Bem, a governança das águas doces envolve uma série de desafios pela natureza e disponibilidade desse recurso, que apesar de ser renovável, é finito e de uso rival. No caso das bacias transfronteiriças,
A autonomia interna para a governança das águas concorre com a necessidade de coordenação do seu uso e dos direitos sobre elas no âmbito internacional. Os principais desafios de governança de águas compartilhadas se devem ao fato de elas serem um recurso de uso comum, denominado na literatura de Common Pool Resource, ou um CPR. Um bem do tipo Common Pool se caracteriza por sua alta rivalidade de uso e pela difícil exclusão de usuários. Essas duas características demandam a necessidade de coordenação das ações dos usuários das águas, o que vai gerar uma grande interdependência entre eles, já que se torna necessário estabelecer regras para a captação, a apropriação e o uso dessas águas por muitos usuários e que vão utilizá-las para diversas finalidades. Muitas vezes esses usos são rivais, por isso, o uso para irrigação de lavouras e o uso dos corpos de água para fins de lançamento de excretas humanos sem tratamento. Devido a essas características, alguns estudiosos identificam 3 condições para o surgimento de conflitos entre usuários em função do compartilhamento das águas. Esses conflitos eles podem ser causados pelo uso, pela poluição da água e pela disputa em relação ao acesso ao recurso e sua disponibilidade. Nessas 3 situações que podem gerar conflitos, os países situados nas regiões das nascentes dos rios são favorecidos em detrimento dos usuários mais próximos da foz. Os conflitos causados pela disponibilidade de água são, em geral, mais difíceis de serem resolvidos, pois é necessário que os países ajam para reduzir a contaminação ou a poluição da água e também para evitar o excesso de captação, que pode reduzir a quantidade de água disponível para os países vizinhos. Nesta pesquisa, o nosso esforço foi de estudar as condições de compartilhamento das águas das bacias amazônica e do Prata, as políticas adotadas pelos países que compartilham essas águas e se essas políticas convergem entre si. Além disso, nós também estudamos as previsões do painel intergovernamental sobre mudanças climáticas para as regiões banhadas por essas 2 bacias e as previsões que o painel faz para os impactos dessas mudanças na disponibilidade de água no futuro. A partir disso, a gente buscou identificar como a Agência Nacional de Águas, que é parte da estrutura brasileira para a governança das bacias hidrográficas, como a agência tem atuado no sentido de contribuir para maior convergência nas políticas e formas de gestão entre o Brasil e os países vizinhos. Considerando que há muitos indicativos que a governança das águas deve conter para garantir a segurança hídrica e que há uma clara relação entre produção de alimentos, água e geração de energia, todos elementos fundamentais para a vida das pessoas, nosso estudo também avança no sentido de verificar se essa vinculação está sendo observada nos planos de ação nessas 3 áreas nos países que compartilham as 2 bacias hidrográficas. Publicamos alguns trabalhos sobre os resultados parciais da pesquisa que podem ser encontrados no site do projeto. Temos disponível na biblioteca que integra o site uma grande quantidade de documentos, legislação, material bibliográfico, que foi reunido a partir de materiais disponíveis na internet e, é claro, de livre acesso. Nosso trabalho foi o de buscar esse material, organizá-lo de modo a facilitar o acesso por parte de estudantes, pesquisadores e outros interessados no assunto. Acreditamos que esse acervo pode ser muito útil para quem pretende estudar sobre o tema. Além disso, estamos organizando e sistematizando os dados coletados, material que também ficará disponível na biblioteca do nosso site. Convidamos você a visitar o site da pesquisa Águas Transfronteiriças e também a explorar a potencialidade do tema para o estudo das políticas ambientais, tanto no âmbito doméstico quanto no campo da política internacional.